Hoje, hoje é a última aula do nosso curso. Na verdade, é uma aula com um objetivo duplo, uma aula composta de duas partes mais ou menos independentes. Na primeira parte da aula, nós vamos estudar, fazer uma breve revisão de magnetismo, aprender dois conceitos de física quântica, que são o momento angular de spin e o momento angular orbital de um elétron, e depois fazer um apanhado breve sobre materiais magnéticos, com ênfase particular no ferromagnetismo, que é a forma de magnetismo mais recorrente e mais conhecida. Na segunda parte da aula, nós vamos estudar as equações de Maxwell, completar uma das equações. Isso vai dar origem a uma corrente nova para nós, que se chama corrente de deslocamento, e depois juntar essas equações agora completas e, com um certo manuseio matemático, deduzir a equação de uma onda eletromagnética. Isso será o coroamento do curso. Nós vamos entender aquela tal camiseta que nós propusemos na primeira aula. Tá bom, então? Então, boa parte do que vocês vão ver agora já é conhecida. E eu vou fazer isso meio rapidamente, porque abordar magnetismo em uma aula é quase tarefa impossível. Então, vai ser rápido. Eu vou me utilizar mais da tela hoje do que de costume, exatamente por causa disso. Então, a primeira coisa que nós já aprendemos de magnetismo, né, é que as propriedades magnéticas dos materiais as propriedades podem ser entendidas com o que acontece com seus átomos e elétrons. Magnetismo é, em última instância, a manifestação de uma ação de um elétron. E nós vimos já, né, que a estrutura mais simples na eletricidade era uma carga isolada. A gente chamava isso de monopolo elétrico. Existe uma carga Q isolada. Mas no magnetismo, a estrutura mais simples é um dipolo magnético, que é caracterizado por um momento de dipolo, μ. Um dipolo é sempre caracterizado por um momento de dipolo, né? E do qual uma barra, por exemplo, imantada é um exemplo. Isso é um dipolo. As linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul, e são linhas fechadas, como nós vamos ver em seguida. Uma coisa importante, né, é que a gente não é capaz de isolar o que seria o monopolo magnético. Qualquer tentativa de quebrar um ímã ao meio, ou de fazer uma subdivisão de um ímã, leva ao aparecimento de novos ímãs. Se você quebra um no meio, aparecem dois, se quebra os dois, aparecem quatro e assim por diante. E essa subdivisão continua com essa propriedade até os níveis atômicos e subatômicos. Em outras palavras, é impossível isolar o que a gente chamaria de monopolo magnético. Então, até onde a gente sabe hoje, tais estruturas não existem. Isso a gente já viu. Em seguida, a gente podia rever o que seria a lei de Gauss do magnetismo. Em consequência das linhas de B serem linhas fechadas, né, qualquer superfície que você trace nesse campo magnético vai ser atravessada por um número igual de linhas que entram e que saem. Isso quer dizer que o fluxo líquido através de qualquer superfície, como por exemplo a superfície 1 ou a superfície 2, esse fluxo através de qualquer superfície, como as duas, é zero. E isso é uma constatação matemática do que a gente acaba de falar, que as linhas do campo B são linhas fechadas. Também nós já sabíamos disso. Essa, a propósito, é uma das equações de Maxwell, a segunda equação. Também já foi falado aqui que, em 1600, um pesquisador chamado William Gilbert descobriu que a Terra em si, né, é um grande ímã natural, como se ela fosse atravessada por uma barra imantada, com polaridade mostrada aqui, polaridade norte da barra, polaridade sul da barra, e então as linhas de campo saem assim, né, dessa barra,
você vê que uma bússola aponta então para a direção do norte geográfico. Mas como a bússola aponta para o polo sul magnético, o que é, na verdade, o polo norte geográfico é um polo sul magnético. E esse campo magnético, visto aqui com uma simetria cilíndrica, né, tem sido usado como um instrumento de navegação. Hoje nem mais tanto, porque existem tantos outros navegadores mais modernos, mas quem não dispõe deles ainda usa as linhas de campo magnético como orientação. Um exemplo notório em biologia são os pombos-correio. Os pombos-correio se orientam através de linhas do campo magnético terrestre. Então, um campo magnético é um vetor, e você precisa caracterizar um vetor dando modo, direção e sentido, né? A direção e o sentido de B são determinadas através de dois ângulos, cujos nomes são declinação e inclinação. A declinação é o ângulo que existe entre o norte geográfico, ou seja, a latitude 90 graus, e a componente horizontal do campo. E a inclinação é o ângulo entre um plano horizontal e a direção do campo. Esses dois ângulos configuram a direção do campo na superfície da Terra, e o sentido, como todos sabem, é do polo sul geográfico para o polo norte geográfico. Ou, se quiserem, do polo norte magnético para o polo sul magnético. Aqui uma observação que acho que não vale a pena falar: esse campo magnético pode mudar de orientação com o passar do tempo. Então, campo magnético de ímãs a gente mais ou menos entendeu. Outra coisa que nós entendemos ao longo do curso é que uma maneira de se produzir um campo magnético é um fio com corrente. Um fio que porte elétrons ou outras cargas gera no seu entorno um campo magnético. Isso é sabido, esses campos foram estudados nos capítulos 28 e 29. No entanto, há outras duas maneiras de você produzir um campo magnético, cada uma delas ligadas a um momento de dipolo magnético, cujo completo entendimento exige conhecimentos de mecânica quântica. Se eu só tenho 1 hora para repisar isso, então entender isso em detalhe para nós é utopia. Então nós vamos apresentar aqui os resultados, né, dessas duas novas maneiras que a gente tem de se obter um magnetismo. As duas envolvendo elétrons, como eu falei no começo, né? Uma maneira é o chamado spin do elétron. Um elétron tem o que a gente chama de momento de dipolo magnético de spin. É o μ de spin. Associado a ele, né, um momento angular intrínseco. Um elétron tem um momento angular intrínseco chamado spin. Esse é um conceito puramente quântico, sem análogo clássico. No entanto, embora errado, a gente costuma fazer uma analogiazinha para se entender isso. Costuma-se admitir por analogia que o elétron pode ser considerado como uma minúscula carga que gira em torno de si mesmo. O elétron é uma minúscula carga que gira em torno de si mesmo. Para girar em torno de si mesmo, tem dois sentidos, né? Então, ele possui um momento angular intrínseco, chamado de spin S maiúsculo. Associado a esse spin, associado a esse momento angular, existe um momento de dipolo magnético de spin. Então, esse μS está relacionado ao spin S através de uma relação quântica que é a seguinte: μS é proporcional a S com sinal trocado. A relação é E sobre M, carga eletrônica, massa eletrônica. Ocorre que o S, o próprio S, não pode ser medido. Apenas uma componente sua, que a gente convencionalmente chama de componente Z, é que pode ser medida. E essas duas componentes do spin S, então, diferem apenas por um sinal. Então, a componente Z, você pode escrever como número vezes um H cortado, sendo que esse número só pode adquirir os valores mais meio e menos meio.
Então, a projeção de S, que pode ser medida, só pode ter dois valores, mais meio e menos meio. Esse H cortado aqui é uma constante quântica, que é uma outra constante, H dividida por 2π. E esse H, com esse valor, 6,63 vezes 10 a menos 34, é a chamada constante de Planck. E esse ms aqui é chamado número quântico magnético de spin. É um daqueles 4 números que caracterizam um elétron num átomo. Então, como essas duas projeções só podem valer mais meio e menos meio, é comum se chamar spin para cima ou spin para baixo, ou mais ou menos. Então, ora, se o μ está relacionado ao S por essa relação e S é quantizado, o μs também é. Não se pode medir também o μs, e você toma então a sua projeção ao longo do eixo Z, as suas componentes são então menos E sobre M, SZ, componente daquela equação vetorial, menos E sobre M, SZ, e isso vale, como esse S valia mais ou menos meio, EH cortado sobre 2M, certo? O meio é do H cortado sobre 2. Então, as componentes desse momento de dipolo magnético de spin são também quantizadas, e essa grandeza só depende esse valor aqui só depende de grandezas fundamentais. O E, a constante de Planck, a massa eletrônica. Esse lado recebe um nome especial que se chama magnéton de Bohr. É uma grandeza recorrente que serve de medida para vários momentos de dipolo magnético. O valor dela é, se você substituir cada uma por seu valor, o H nós vimos, né? O E a gente conhece. Fazendo essas substituições, a gente acha 9,27 joule por termo. Os momentos magnéticos de elétrons e outras partículas podem sempre ser expressos, então, em termos de magnétons de Bohr. Para um elétron, né, é claro que o μSZ é 1μB, porque isso é para um elétron. Tá bom? Um outro tipo de magnetismo, que também envolve elétrons, esse é até mais fácil de entender, porque a gente pode fazer uma ideia clássica convincente dele. Um elétron gravita em torno de um núcleo de um átomo. Então, uma partícula que gravita em torno do centro tem um momento angular. Então, um elétron possui um momento angular orbital agora, né, que equivale a uma minúscula espira concorrente. E esse L também envolve um momento de dipolo magnético orbital que a gente chama agora de μ-orb. S para spin, orb para orbital. Também aqui, essas duas grandezas estão relacionadas. O μ-orb é menos E sobre 2M, agora L-orb. Então, o momento angular orbital e o momento de dipolo magnético orbital estão relacionados por essa expressão. Também aqui, nem L-orb nem μ-orb podem ser medidos simultaneamente, apenas as suas componentes ao longo do famoso eixo Z. A componente Z do momento angular orbital é um múltiplo inteiro daquele H sobre 2π. Isso aqui é o H cortado. Então, a componente Z do momento angular é ml vezes H cortado, sendo que esse ml é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. E, claro, se o μ-orb é aquilo, o μ-orb é menos ml vezes aquela grandeza, EH cortado sobre 2m. Então, a gente pode escrever que esse μ-orb é menos ml, esse aqui é de novo o magnéton de Bohr, como eu falei, a medida para esse outro momento angular orbital. E esse número ml é chamado número quântico magnético orbital. São N, L, ml e ms, os 4 números. Aqui dá para fazer uma analogia para entender essa equação aqui, né? A gente pode fazer um modelo clássico para entender a relação entre o momento angular orbital e o seu momento de dipolo magnético orbital. Vamos fazer isso rapidamente? Também vou usar a tela, acho que sem prejuízo de nada. Você imagina, aqui eu tenho um elétron, né? Você se lembra que o momento magnético de uma espira concorrente era μ I vezes A. Lembram-se disso? Quando a gente estudou campo magnético de uma espira. Então, uma espira concorrente tem
um momento magnético orbital dado pela corrente vezes a área. Eu pego aqui um elétron se movendo neste sentido, numa espira circular de raio R. Então, o seu momento lá de física 1, o momento é R vetor mv, esse momento dá para cima. O momento angular orbital R vetor mv, se você fizer a regra do sacarulha, dá o momento L orbital para cima. Ora, se o elétron se move nesse sentido, ele equivale a uma carga positiva que se move nesse sentido. Portanto, a corrente é no sentido contrário ao movimento eletrônico. Uma corrente nesse sentido, se você usar a regra da mão direita, né, se os seus dedos indicam o sentido da corrente, o polegar indica o sentido do Mi. Então, como a corrente, se fosse assim, o Mi seria para cima. Como é do outro lado, o Mi orbital é para baixo. Então, o Mi orbital e o L orbital, você já vê que por construção são opostos. Daí o sinal de menos naquela equação. Agora, vamos determinar o seu valor. O que é a corrente? Um elétron que se move numa espira de raio R pode ser pensada como uma minúscula corrente. Essa corrente, o que é? A carga dele pelo tempo que demora. O tempo que ele demora é 2πr sobre V. 2πr sobre V. Sobe o V, então fica carga sobre o período, EV sobre 2πr. Entenderam isso? Carga sobre período, E sobre T. T é 2πr sobre V. Então, essa corrente é EV sobre 2πr. Então, o Mi, que é isso vezes aquilo, o Mi é essa corrente vezes a área da espira. πr ao quadrado. Corta os R, isso dá EVR sobre 2. Corta π, corta o R. EVR sobre 2. Isso, então, é o momento de dipolo orbital. Ora, o momento angular orbital, como eu já falei, é MRV, né? MRV. Se você dividir isso aqui multiplicar por E sobre 2M, fica aquilo lá. E sobre 2M fica ERV sobre 2. Multiplica isso por E sobre 2M. Então, o momento angular orbital é menos E sobre 2M, L orbital. Fica mostrada a relação entre o Mi e o L. O sinal de menos nós já discutimos, porque o sentido associado a uma corrente eletrônica é contrário ao sentido associado a uma corrente convencional. Então, esses são conceitos que apenas os que forem seguir no curso de física poderão rever num curso mais avançado de mecânica quântica. Tudo que eu podia fazer aqui é uma pincelada nisso, dado que a gente tem pouco tempo para discutir. Então, agora a gente começa a falar de materiais magnéticos, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o que foi dito, mas tem sim. Então você pode pensar, poxa, com tantas formas de magnetismo, né? Fio, corrente no fio, momento angular de spin, momento angular orbital, por que todas as substâncias então não são magnéticas? Por que, por exemplo, um pedaço de alumínio não atrai nada? Um pedaço de ferro no seu estado natural também não exibe propriedade magnética. A razão é única. Cada elétron num átomo, né, combina seu momento angular orbital e de spin. Isso dá uma resultante. Combina isso com o elétron de um outro átomo, dá outro momento total. Combina isso com os elétrons de todos os átomos. Combina de todos os átomos para constituir da amostra. Conclusão, no final de toda essa soma de momentos angulares, pode resultar um momento angular nulo, ou seja, pode resultar nenhuma atividade magnética. E isso é o que acontece com a imensa maioria das substâncias. Então, que substâncias podem exibir um comportamento magnético? A gente diz que caracteriza essas substâncias em 3 grandes classes, né? Um material paramagnético, um material ferromagnético e um material diamagnético. Cada uma delas caracterizada pelas propriedades eletrônicas dos seus átomos constituintes. O paramagnetismo, que é um tipo intermediário de magnetismo, ocorre com substâncias que têm um elétron desemparelhado. Terras raras, por exemplo, gadolínio, manganês.
Então, esses elementos, os paramagnéticos, são materiais que exibem um momento magnético permanente. Um momento magnético permanente é capaz de interagir com um campo externo. E esses momentos interagem fracamente entre si. E claro, se você coloca um momento de dipolo num campo elétrico, num campo magnético, perdão, a tendência é fazer esse dipolo se alinhar. Então, numa amostra paramagnética normal, digamos, né, os seus momentos de dipolo, aqueles dos átomos que os constituem, esses momentos de dipolo estão orientados ao acaso. Esses dipolos estão orientados ao acaso. A hora que você coloca essa substância na presença de um campo externo, um dipolo na presença de um campo tende a se alinhar. Ocorre que quando um átomo tende a se alinhar, ele tromba com um átomo vizinho. E essa trombada, né, gera energia. Essa energia é uma energia de dissipação, é uma energia de agitação térmica, que compete com o alinhamento. Quanto mais energia térmica for desenvolvida, menor será seu alinhamento. Então, se uma amostra dessa tiver N maiúsculo átomos, cada uma com momento de dipolo μ, o alinhamento máximo seria Nμ. Mas isso não ocorre por causa da agitação térmica. Um material paramagnético, quando é colocado na presença de um campo não uniforme, um campo, por exemplo, de um ímã, aquelas linhas não uniformes, ele é atraído para a região onde o campo é mais intenso. A gente volta a falar nisso. Mas vamos tentar entender melhor esse comportamento de alinhamento na presença de um campo. Uma maneira de você entender o grau de alinhamento é definir uma coisa que a gente chama de magnetização. A magnetização nada mais é do que a soma de todos aqueles momentos de dipolo dividido pelo volume. Então, a magnetização é uma soma vetorial daqueles momentos de dipolo que podem se alinhar ou não. Então, aqui, o que você espera? Que se você aumenta o campo, e diminui a temperatura, é de se esperar que a amostra se magnetize mais. E isto chega uma hora de campo externo que não consegue mais alinhar nada, porque isso aqui tende para saturação. Se todos os átomos, se todos os momentos de dipolo estiverem alinhados, não há mais o que alinhar. Então é razoável esperar um comportamento de saturação. E isso aqui é uma experiência real, é uma curva de magnetização para o sulfato de cromo potássio, cada um delas com uma determinada temperatura. O que Curie observou é que para baixos valores de B contra T, baixos valores de V contra T, os pontos, está vendo? Nessa temperatura, os pontos estão em cima de uma linha reta. Então, para baixos valores de B sobre T, né, a magnetização segue uma linha reta. Isso aqui é chamada lei de Curie. Lei de Curie. A classe de materiais mais recorrente e aquela de quem a gente lembra imediatamente quando se fala de magnetismo é o ferromagnetismo. Quando a gente fala em magnetismo, todo mundo lembra do ímã da geladeira lá, né? Ou de um ímã natural. Então, essa é a classe mais recorrente e a forma de magnetismo dela, o ferromagnetismo, né, é a mais intensa e a mais conhecida. O ferromagnetismo é exibido claro, né, pelo ferro, cobalto, níquel e algumas ligas desses elementos. O que caracteriza o ferromagnetismo é um fenômeno puramente quântico também. O que caracteriza o ferromagnetismo é agora uma interação muito forte entre dipolos de átomos vizinhos. Um acoplamento extremamente forte que mantém esses dipolos em rígido paralelismo. Essa interação é chamada acoplamento de troca, é um termo quântico que também não tem analogia clássica. Então, o que permite que os momentos de dipolo fiquem alinhados em rígido paralelismo com seus vizinhos é essa interação, né? A temperatura onde ocorre a transição é chamada temperatura crítica.
Se você estiver abaixo da temperatura crítica, então esses momentos de dipolo estão alinhados. Se você esquenta muito a amostra, se você vai para uma temperatura acima da temperatura crítica, você vê um fenômeno tendendo à desordem aqui. Aqueles momentos de dipolo antes rigidamente alinhados tendem a desalinhar. Essa temperatura, chamada temperatura crítica, acima dela o material deixa de ser ferromagnético e passa a ser paramagnético. Então vamos ver como é que a gente pode entender o que se passa com a magnetização de uma substância ferromagnética, então. Nesse desenho aqui você tem um esquema do que a gente chama um anel de Rowland. O que ele é? Ele é um núcleo de ferro circular, né? Isso aqui é feito uma câmara de ar, né? Câmara de bicicleta, por exemplo, onde você enrola uma corrente, chamada corrente primária. Entra por um, sai por outro. Isso é um solenoide, então, percorrido por uma corrente. Nós vimos que dentro do solenoide, se a espessura desse solenoide for razoavelmente pequena em comparação com o raio, aqui a gente pode dizer que o campo é mais ou menos uniforme e vale N-0I. Lembram-se disso? N-0IP. Então, aqui dentro tem um campo magnético gerado pela corrente IP. Ora, o que esse campo, o que essa corrente faz? Gera um campo externo, então, dentro do núcleo. Esse campo externo tende a orientar os dipolos em sua direção. Aqui também vai ter um fenômeno de saturação. Chega uma hora que não tem mais dipolo para alinhar. Então, se você fizer um gráfico da magnetização desse elemento com a corrente no fundo, ou o B0, que lhe é proporcional, você vê uma tendência de saturação também. Como é que você mede o campo? Você mede o campo abraçando esse solenoide por um enrolamento secundário. Ele tem um fluxo através desse enrolamento. Se você conhece a geometria desse enrolamento, você calculando o fluxo, deduz qual é o campo. Então, o que acontece? Dentro do núcleo vai aparecer um campo B, que é a soma do campo aplicado por IP com o campo de magnetização. Em geral, o campo de magnetização é muito maior que o campo aplicado. O campo que resulta dentro do núcleo é muito maior que o campo aplicado, razão pela qual os transformadores são feitos com um núcleo de ferro. A intenção é ampliar o campo magnético dentro do núcleo, favorecendo assim, né, o valor dos fluxos. Então, existe um BM máximo, você vê que a magnetização, esse BM, sai do zero se não tiver corrente. À medida que a corrente aumenta, esse campo de magnetização também aumenta, tendendo a uma saturação. Então, uma pergunta básica. Por que então, se num pedaço de ferro existem aqueles alinhamentos entre fronteiras vizinhas, por que um prego, no seu estado natural, não exibe magnetismo? Olha aqui, esse prego aqui, eu trouxe um prego e o filhote dele, tá? Não tem magnetismo, né? Vocês não estão vendo nada aqui, né? Então aqui, esse é um material ferromagnético, acontece o seguinte: dentro desse ferro acontece o que a gente chama de domínios magnéticos. Um prego, no seu estado natural, é constituído por inúmeros domínios magnéticos. Vocês conseguem ver um contorno cinza aqui? Várias regiões com contorno cinza, dentro de cada uma um rígido alinhamento dos momentos de dipolo. Então, em cada domínio, vamos chamar agora, o alinhamento é perfeito. Esse domínio é assim, esse domínio é assim. Ocorre que a orientação entre as fronteiras de um domínio e nas do seu vizinho podem não ser iguais. Então, as orientações nos domínios são aleatórias. Como resultado, essa amostra de ferro, no estado natural, não exibe magnetização. Por isso que este ferro, né, esse prego,
que está cheio de domínio magnético dentro dele, não exibe magnetização nenhuma. O que acontece se eu submeter este prego em estado natural a um campo externo? Os domínios que tiverem orientação paralela a B tendem a aumentar em detrimento da diminuição dos outros. E os que não tiverem orientação paralela tendem a se alinhar. Como conclusão, a presença de um campo externo no material ferromagnético faz os seus momentos de dipolos se alinharem, exibindo forte atividade magnética por causa daquele BM que é muito maior do que o campo aplicado. Só para concluir. Quem faz isso, por exemplo, é a corrente no anel de Rowland ou o campo de um ímã, como nós vamos ver agora. Pois não? Esse alinhamento é permanente? Esse alinhamento pode ser permanente. Eu vou mostrar isso em seguida agora. Então, aqui, como eu estou dizendo, esse campo aplicado aqui pode ser o campo do anel de Rowland, né? O campo do anel de Rowland, que é proporcional à corrente, ou o campo de um ímã, como eu vou mostrar agora. Então, eu trouxe aqui aquele ímã, tomei o cuidado de deixá-lo longe do prego. Então, esse é o prego no estado natural. Eu vou colocar esse prego sob a ação de um forte campo magnético. O campo magnético desse ímã, eu não sei bem quem é polo norte ou sul, mas as suas linhas saem de um e entram no outro. Então, a hora que eu faço isso, esse campo está alinhando os domínios desse prego. Veja agora. Isso aqui é um clipezinho metálico também. Veja agora. Vou pôr contra a minha camisa. Tá vendo? Agora, esse ímã aqui, ele virou um ímã. Porque os seus domínios se orientaram. E se eu não fizer mais nada, em outras palavras, se eu reduzir a corrente no anel de Rowland a zero, ou tirar esse prego do ímã, ele continua um ímã e vai continuar assim o resto da vida. Vamos entender isso? Por que esse ímã agora ele é um ímã? Porque esse prego é um ímã. O preguinho é mais pesado, mas ainda assim, olha aí. Então, por que ele é um ímã? O que a gente vê na luz agora, é uma curva de magnetização, igual aquela que a gente viu lá no anel de Rowland. Então, esse H é um campo proporcional à corrente aplicada, e aqui é o campo total dentro do núcleo. Então, começa no zero, não tem magnetização nenhuma. À medida que você aumenta o campo, a magnetização vai crescendo e chega no ponto A. O ponto A corresponde a um certo alinhamento dos domínios magnéticos. Aí você fala, agora eu vou começar a diminuir o campo. Cheguei no ponto A de saturação, digamos, né? E vou começar a diminuir o campo. O que você devia esperar? Que a curva de magnetização voltasse pelo caminho original. Mas isso não acontece. A curva de magnetização volta pelo caminho de cima até atingir o ponto B minúsculo, que significa campo nulo. Então, mesmo quando você elimina o campo externo, a sua amostra apresenta um campo remanescente ou remanente. Então, esse B aqui corresponde a um campo onde a amostra ferromagnética está magnetizada mesmo na ausência de qualquer campo externo. É claro, se você inverter aquela corrente, mais e mais, você vai reduzindo sua magnetização até eventualmente chegar a zero, continua aumentando a corrente no sentido oposto, ela atinge o ponto D, e mais uma vez, não volta pelo caminho original de onde veio, atinge o ponto E e finalmente o ponto F para retornar ao ponto A. Então você vê que parece que os materiais magnéticos têm uma memória, eles se lembram da maneira como foram magnetizados. Essa curva de não coincidência se chama uma curva de histerese. E a área que essa curva delimita está relacionada às perdas de energia durante o processo de
ida ou reversão. Quanto mais estreita for a curva de histerese, melhor é o material ferromagnético para ser empregado. O material ferromagnético com essa propriedade, uma manga Bourbon bem magrinha, se chama um ferromagnético mole. Se essa curva fosse mais larga, assim, mais gordona, assim, né, você teria grande dissipação e esse material haveria de ser descartado. Como que a gente entende o fenômeno de histerese? O que significa atingido o ponto A, né? Atingido o ponto A, os domínios se alinharam. O que significa começar a decrescer o campo? Significa, essa característica nos ensina que então os domínios não voltam à sua configuração original. Mesmo tentando desmagnetizar, os domínios não voltam mais à configuração original que tinham antes da magnetização. Eu posso tentar, eu não sei se vou lograr êxito, eu posso tentar desmagnetizar esse prego aqui. Eu coloquei a cabeça do prego perto de um polo que eu marquei como norte aqui. Eu coloquei o prego assim. Agora, eu vou inverter o campo aplicado, vou colocar o prego assim, né? E vamos ver a hora que eu tentar atrair o araminho. Não atrai mais. Tá bom? Então eu cheguei nesse ponto aqui. Então você pode sim desmagnetizar, mas não espontaneamente. Se você não aplicar uma corrente ou um campo oposto, esse prego permaneceria um ímã o resto da vida. Então, a terceira classe de materiais é chamada diamagnetismo. Diamagnetismo. Um material diamagnético não tem um momento de dipolo permanente. A grande maioria das substâncias é diamagnética. Nós somos diamagnéticos. Essa vara, o alumínio. Então, essa categoria não exibe um momento de dipolo permanente. Na presença de um campo, você pode induzir esses dipolos. Então, um material diamagnético, na presença de um campo externo, pode adquirir um momento de dipolo permanente, porém muito fraco. Muito fraco. Então, quando ele é colocado na presença de um campo, você induz fracos momentos de dipolo. E a combinação desses momentos de dipolos induzidos produz um campo resultante que desaparece quando o campo externo é removido. A coisa a se chamar a atenção aqui é que o momento de dipolo induzido por um campo externo num diamagnético tem sentido oposto ao campo aplicado. Então, o campo induzido num diamagnético tem sentido oposto a um campo aplicado. Quando um material diamagnético é submetido a um campo externo, se esse campo for não uniforme, um material diamagnético é repelido da região de campo mais intenso para menos intenso. Grosso modo, simbolizando, a gente faria o seguinte aqui, ó. Aqui você tem um ímã norte e sul, então as linhas do campo B do ímã são assim, né? A gente viu que se o material for paramagnético, que você tem uma amostra paramagnética, a magnetização dessa amostra é paralela ao campo B. Então a magnetização, esse M o que é? É a soma daqueles momentos de dipolo, os momentos de dipolo têm a mesma direção do campo B. Se é assim, se as linhas saem daqui, é porque aqui eu gerei um polo norte no material magnetizado e aqui um polo sul. Um polo norte e um polo sul, isso aqui implica em atração se a amostra for paramagnética. Se a amostra for diamagnética, sul-norte, as linhas de campo aqui, a sua amostra diamagnética aqui, como nós vimos, como a experiência mostra, você induz uma magnetização que é oposta ao campo aplicado. Portanto, aqui eu induzo um polo norte,
aqui eu induzo um polo sul, um polo norte repele um polo norte. Então, o material diamagnético é repelido de uma região de campo mais intenso para uma região de campo menos intenso se o campo for não uniforme. Se for uniforme, não acontece nada. Então, essa é a lição, essa é a propriedade que nós vamos ver daqui a pouquinho num atlete. Um material diamagnético, esses que não exibem momento de dipolo permanente e exibem fraco magnetismo, são repelidos de uma região de campo mais intenso para menos intenso. Então, vamos pensar na seguinte possibilidade. Eu tenho aqui, vou fazer um desenho esquemático só, um solenoide, né? Um solenoide. Esse solenoide gera um campo mais ou menos uniforme no seu interior, porém nas extremidades com forte dependência de borda, né? Gera um campo magnético assim, né? Então, um material colocado verticalmente nas proximidades da borda desse solenoide vai ser repelido por ele. Um material diamagnético colocado aqui vai ser repelido da região de campo mais intenso para menos intenso. Vamos ver isso? Então, primeiro o moranguinho. Olha lá, o moranguinho praticamente levitando na região, né, do campo magnético intenso. E agora, a nossa amiguinha aqui, a rãzinha. Vocês estão vendo? Estão vendo? Então, olha lá. Certo? Então, bom, para os que eventualmente estão com pena da rãzinha, eu tenho a dizer que magnetismo não machuca, magnetismo não dói, então, a não ser pelo incômodo de ficar sendo jogada de cima para baixo, ela nada sofreu, tá bom? Então, a gente encerra aqui a primeira parte da aula sobre magnetismo. Legal?